com cerveja, mas eu fiz, enquanto estava trabalhando no mercado corporativo, eu era diretor administrativo financeiro de uma empresa de varejo, e acabei que tive a oportunidade de fazer um curso de beer sommelier, que era ali na Vila Olímpia, onde eu trabalhava, enfim. Foi lá que eu tive o primeiro contato com cerveja artesanal, especialmente com cervejeiro caseiro, né? Então, assim, era uma turma com 60 pessoas. Eu lembro que o Alfredo usavam, e para mim aquilo lá é uma coisa sem sentido, né? Pô, como é que alguém pode fazer uma cerveja dentro de casa e ficar boa, né? Até que no final do curso, uma das pessoas que estavam ali na turma, de Campinas, chamou a gente para um churrasco e falou: eu tenho uma IPA engatada lá, eu vou fazer uma abraçagem no sábado, quem quiser fazer, participar do churrasco, enfim. Aí cheguei lá, tinha um tapzinho na geladeira dele, uma IPA que ele tinha feito. Eu coloquei aquilo no copo e pus na boca. Eu falei: o que é isso daqui? Você pode fazer em casa? Porra, eu quero fazer também. Então, em um mês eu tinha comprado todo o equipamento e já tinha feito a inscrição para o curso. Comecei a fazer a cerveja para tomar uma cerveja do jeito que eu queria, tá certo? Isso daí foi, porra, um salto absurdo, porque 2011, naquela época, a gente tinha basicamente cervejas americanas, IPAs americanas, né? Então, você, de repente, pensar em poder fazer a IPA do jeito que você quer, para mim era sensacional. E eu, como eu sempre fiz na minha vida, em tudo na minha vida, sempre levei tudo muito a sério, né? E eu comecei a levar essa brincadeira a sério. E participar dos concursos da Serva. Em 2015 foi a primeira premiação, né? Eu comecei a fazer, minha primeira abraçagem foi em abril de 2012. Em 2015 eu resolvi participar do concurso da Serva Paulista e acabei levando o segundo lugar numa Double IPA. E aí, pô, eu levei tanto a sério aquele negócio que eu larguei o cigarro depois de 28 anos. Porque eu tinha que... Bom, já começou bem, já teve um ganho direto na brincadeira, né? Sem dúvida nenhuma. Não fazia nenhum sentido para mim chegar, produzir uma cerveja, entregar para minha mulher e perguntar: o que você está sentindo de aroma e sabor, né? Então, quando saiu aquele segundo lugar, eu falei: pô, peraí, deixa eu parar de fumar e vou levar a sério esse negócio. Isso em 2015. Em 2016, eu acabei ganhando mais 2 prêmios. Tinha um concurso da Serva no estado de São Paulo, que era Specialty IPAs. Eu levei uma Black e uma Belgian. As duas foram para a final e a Belgian levou o estadual. E acabei levando também a melhor IPA no Rio de Janeiro, no Nacional da Serva também em 2016. Né? Aí eu vi que a brincadeira começou a ficar mais séria. Em 2017 eu me desliguei da vida corporativa e resolvi peitar, porque esses concursos acabaram abrindo uma série de portas para mim, com cervejeiros, cervejarias, enfim. E eu resolvi peitar. Falei: bom, eu tenho uma cerveja que eu acredito, agora depende só de mim, tá certo? Obviamente, a gente tem o fator mercado. O Brasil já estava em crise econômica naquela época, era julho de 2017, quando eu lancei a primeira cerveja. Mas, de qualquer forma, você tem que acreditar, tá certo? Você tem que ir para cima. Acredita, você está acreditando, vai para cima, ponto. Foi o que eu bem isso. É bem isso. E a ideia de a gente estar aqui, o Sérgio esteve comigo aí já um monte de vezes falando de cerveja, tudo que é programa, tudo que é oportunidade eu levo, porque eu acho que de base, de saída, assim, a gente tem que ajudar quem quer se ajudar, né? Tem que ajudar quem trabalha direito, quem está no rolê por gostar, de fato. Todo mundo está por dinheiro, ninguém, infelizmente, pode fazer isso por outros motivos que não pela situação financeira. Mas a gente faz com muito amor isso que a gente faz, né, Sérgio? Fala aí. Então, eu sempre levo, o Sérgio sempre esteve comigo vários programas, várias oportunidades. Está no livro, o Molinário está no livro, o Molinário é um case do livro, porque o Molinário só faz IPA, né? E aí vocês que me conhecem, vocês que me acompanham, sabem o quanto é difícil harmonizar com IPA. Eu sou um cara que acaba indo de um jeito diferente, falar de harmonização, e se teve aula comigo, sabe como é. Não teve, não vai faltar oportunidade se você de fato quiser. E aí a gente tem aí a opção de trabalhar com a IPA, de poder valorizar o lúpulo, ok, sucesso. É o estilo que a galera mais curte, é o
estilo dentro do mercado brasileiro, do mercado internacional hoje em dia, vamos dizer, do novo mercado, de fato, o que é mais tradicional, continua sendo e vai existir para sempre, a galera tomando cervejas mais tradicionais, cervejas mais menos amargas, menos alcoólicas, mais, né, cerveja de avô, que a gente brinca em sucesso, isso vai existir para sempre, vai existir para sempre a cerveja mais simplona e mais barata, não vai mudar nada. Mas uma vez que você tem a IPA com destaque para o lúpulo, a galera entende como funciona trabalhar com lúpulo, você tem que entender que isso também tem que ter algum tipo de vocação gastronômica. Isso gera uma dificuldade 10 vezes maior do que seria se estivesse trabalhando, por exemplo, com uma Dunkel ou uma Bock, que são cervejas que eu viro e mexe, fala a respeito de churrasco, fala a respeito de hambúrguer e por aí vai. Então, trabalhar com isso na gastronomia é, de fato, muito difícil. O que não impediu em nada de ser o destaque que é hoje o estilo certamente dos cervejeiros do mundo. Saiu da linha tradicional das populares. É o estilo certamente mais produzido, mais consumido e mais adorado. Não é isso, Sérgio? É isso aí. Tem espaço para todo mundo, como você falou, Ronaldo. A gente optou por fazer IPA porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de produzir, eu gosto de compartilhar, eu gosto de beber, enfim. Quando eu resolvi sair da vida corporativa e entrar no mercado cervejeiro, né, foi uma opção. Eu optei por fazer aquilo que eu acreditava, tá certo? Ao contrário do que muita gente imagina, uma cervejaria não tem nenhum glamour. Essa que é a verdade. A cervejaria é uma empresa como outra qualquer, tá certo? Os bares são uma empresa como outra qualquer. Então, assim, as pessoas ainda têm aquela ideia de que você passa o dia inteiro bebendo cerveja, se divertindo, rindo, etc. Não. Você tem clientes, você tem fornecedores, você tem que desenvolver produto, tem que fazer marketing, comunicação, etc. Então, assim, é um trabalho hercúleo, tá certo? Para você competir no mercado que hoje no Brasil, quer dizer, nós temos números aí que o mercado diz, né? No mapa, mais de 1.000 cervejarias registradas e você tem dados aí no mercado informando que tem cerca de 2.000 cervejarias ciganas, ou seja, nós passamos de 3.000 cervejarias. Como você vai se destacar nesse universo todo, né? Trazer para cá processos, trazer metodologia, trazer cabeça de negócios, né? De business. Então, assim, você tem clientes que você tem que ter relacionamento próximo, fornecedores, especialmente essa crise que nós estamos vivendo hoje, está mostrando isso. Quer dizer, no final das contas, você está começando a identificar, ter oportunidade, inclusive, de identificar realmente quem são parceiros, tá certo? Tanto do ponto do lado de clientes como de fornecedores, existe toda uma cadeia que tem que passar por essa turbulência, né? Então, isso quer dizer, quando você começa a pensar em termos de negócio, né, ao contrário do que muita gente imagina que continua sendo um hobby para o cervejeiro, não, é negócio. Então, quando você vai fazer uma conta, vai fazer uma receita, você tem que pôr na ponta do lápis ali quanto custa comprar insumo, quanto custa produzir na fábrica, se você não tem fábrica própria, quanto custa transportar. Você opta, como nós optamos, por cadeia 100% refrigerada, você gasta cerca de quase R$2.000 para trazer uma cerveja de 200 quilômetros de São Paulo, da fábrica até São Paulo, né, para chegar na câmara fria e dali partir para os parceiros 100% refrigerado. Isso tem um custo, né? E quanto você quer colocar isso no preço? Então, assim, não é tão simples como as pessoas imaginam, né? A gente fala assim do glamour cervejeiro. Fala, desculpa. Fala do glamour cervejeiro, aquela coisa de carregar barril, né, cara? A foto do glamour cervejeiro sempre tem alguém carregando um barril nas costas, assim, tipo, é muito legal de longe. Mas é igual na cozinha. A cozinha é isso também. A cozinha, a galera acha que a gente tá lá dando ordem. Pô, a cozinha é um inferno, né? Então, o glamour da cozinha acaba na porta. Lá dentro pega para capar. É igual falar de cerveja. O glamour da cerveja é no serviço. É que você tá bebendo, tá ali com a galera na festa. No dia a dia é um inferno. No dia a dia realmente não é dos mais fáceis da gente poder operar, não. Mas aí você veio aqui e decidiu... Eu comecei a falar, eu não ia falar, mas né, a piada acabou você trazendo ela de volta. E assim, então o senhor decidiu deixar de ser rico para ser cervejeiro, é isso? O senhor decidiu deixar para poder trabalhar com isso. A gente sabe o quanto é difícil ser cervejeiro no Brasil, a gente sabe o quanto é difícil viver essa nossa realidade. Não vamos chorar, não vamos falar de coisa ruim.
uma das propostas para todo mundo, e aí nós conversamos sobre isso, para todo mundo que tem visto essas lives todas, essa que vocês estão vendo agora é a primeira na Cervejoteca, e eu farei outras com cervejeiros nesse foco, nessa brincadeira, mas eu tenho feito no meu perfil pessoal, em @chef Ronaldo Rossi, e eu estou falando de qualquer coisa que tenha a ver com o nosso universo da gastronomia, falamos de café, falamos de churrasco, falamos de hambúrguer e tal, agora vocês vão falar de kombucha e por aí vai. E aí, a hora que a gente consegue perceber isso, todo mundo que eu conversei, eu falei o seguinte, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de assunto bacana, vamos falar de coisa legal. Cara, desgraça, o sujeito liga a TV, só o que vem pela frente. Fala de coisa boa, vamos tocar o rolê. E alguém perguntou se a gente vai quebrar. Não, não vamos quebrar não, mas não vamos ficar em pé com um copo na mão. Não é isso que a gente sempre fez. Vamos segurar o rolê com um copo na mão, mantendo essa nossa lógica e vamos continuar bem. E a hora que essa merda passar, e vai passar, vai estar todo mundo com a gente, tomando uma aqui, rindo, dando risada. Só finalizando o assunto da harmonização, a gente pode voltar nele, mas não era para isso. Estava programado para ser por esses dias, inclusive, uma das brincadeiras que a gente faz com o Bolovo, que o Bolovo, para mim, é o rei do boteco, né? Nada tão rico de boteco como é o Bolovo. E o Sérgio também. O Sérgio é um adepto do Bolovo, assim como eu também sou. E nós combinamos, e aí já está adaptada a receita, né? Já está adaptada a receita nesse sentido de poder fazer um bolovo já preparado com molho para poder rolar uma interação. E nós faremos a volta quando acabar essa pandemia, vai ser o nosso primeiro evento junto, vai ser o bolovo harmonizado com as cervejas, com a cerveja do Sérgio. O que ele vai escolher, o que ele fizer, eu trabalho em cima depois e organizo a harmonização Bolovo, marcado Bolovo. Se você não gosta de Bolovo, você não merece o céu. Não é isso? Bolovo quem gosta tem um lugar especial. É o rei dos salgados de boteco. Não é isso? Mas conta aí, vamos lá. Aí, assim, aí o senhor estava muito fácil escolher quais eram as cervejas, uma vez que o senhor tinha ganho o concurso, tinha feito esse negócio todo, não é isso? Então já estava mais encaminhado de qual seria a receita base. E só fala para a galera qual foi a lógica de ter baseado num único estilo. Por mais que nós tenhamos vários subestilos a partir daí, e o senhor já fez, o senhor não falou de fazer uma Belgian IPA, o senhor já falou da gente já fez aí a India Black Ale, que nós tivemos aqui também, mais uma vez para a gente comercializar. Então explica qual foi a lógica, por que hoje eu vou fazer uma West Coast, amanhã eu vou fazer uma Double, onde o senhor escolhe esse tipo de coisa, como funciona esse padrão do que será lançado em breve? Quando eu entrei no mercado, isso em meados de 2017, como eu disse, eu via muito aquela frase, mais uma IPA, mais uma IPA, como se a IPA fosse tudo a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, se você ficar aqui comigo uma semana nesse lugar, uma semana sentado aqui comigo, agora não, porque agora ninguém vem visitar ninguém por causa do negócio de não poder ir. Mas, e aí, seu Francis, bom pro senhor, falou de IPA, quem aparece? O Francis. Aí, assim, imagina assim, você ficar aqui comigo uma semana sentado, você vai ter pelo menos uns 15 vendedores que nunca vieram aqui te oferecer IPA nova, IPA nova. É impressionante como a galera caiu nessa. A gente fala isso mais pra frente, mas agora desculpa ter interrompido e fala mais sobre isso. E aí foi um desafio muito interessante. E, aliás, teve uma provocação quando a gente anunciou que ia entrar no mercado. Eu lembro que entramos na rede social falando, olha, a Molinari está chegando com a proposta de fazer só IPA, né? E aí a gente ouviu alguém comentando que era do mercado, né? Nada de novo no front, né? Como se aquilo fosse uma coisa absolutamente corriqueira, né? E eu falei, bom, então está lançado o meu primeiro desafio, é mostrar que isso não é verdade, que não, mais uma IPA não, você tem uma possibilidade quase que infinita de combinações que você pode fazer na formulação de IPAs, tá certo? E aquilo ficou na minha cabeça, tanto é que a cerveja que nós fizemos para comemorar os 2 anos da cervejaria se chamou Nada de Novo no Front, né? Depois de muitas IPAs, resolvemos fazer uma Nada de Novo no Front. E nós estamos aí com quase 3 anos, fizemos 26 IPAs, uma diferente da outra, porque nós mexemos em toda a composição, desde do mix de maltes, lúpulos, levedura, tempos, temperatura, ou seja, eu sempre pergunto para as pessoas, você já encontrou alguma cerveja da Molinari que parecesse com alguma outra?
E eu nunca ouvi alguém falar, não, eu encontrei. Não, não encontrou. Né? Isso que é muito bacana, quer dizer, nós estamos falando de 26 cervejas, 26 IPAs, mais 9 collabs com cervejarias fantásticas, ou seja, nós estamos falando de 35 IPAs em 3 anos, que uma não se parece com a outra, ou seja, então essa história de que é mais uma IPA não faz o menor sentido, né? Então, assim, vamos explorar o que a gente pode fazer com esse estilo, né? Queremos fazer outra coisa? Não, não quero fazer. Eu posso fazer, já fiz vários outros estilos como cerveja do caseiro, inclusive levando em comemoração de final de ano, uma We Have que fez um sucesso grande, etc. Me perguntaram, inclusive de outro estado, Sérgio, quando é que você vai fazer essa We Have na Molinares? Eu falei, nunca. Porque nós não queremos fazer We Have, ponto. Eu posso fazer como caseira, a gente toma daqui 2 anos de novo, tá tudo certo. Né? Eu quero fazer uma American Stout, eu gosto de cerveja raiz, né? Então eu quero fazer uma American Stout, aquela amarga, né? Alguém, em algum momento, nos últimos tempos, falou onde nós erramos, né? Que não se faz mais cerveja raiz, amarga, como tem que ser, IPA. Ou seja, eu falo muito isso. Então, isso faz todo sentido, ou seja, mas a Molinários não quer fazer isso, a Molinários quer continuar fazendo só IPA, porque é o que a gente curte fazer. E é muito bacana você ver no mercado outras cervejarias também se especializando, não que uma cervejaria não possa fazer vários estilos, claro que sim, né? Mas você pega as cervejarias fazendo, ou fazendo Riz, ou fazendo Sour, enfim, todo mundo, quer dizer, você tem espaço para todo mundo fazer aquilo que acredita e se dedicar àquilo que realmente acha que pode contribuir com o mercado. Aí o mercado fica mais rico, né? É bem isso. Quando a gente fala dessa história de cerveja raiz, eu falei na primeira parte, quando a gente não tinha começado de fato, aí tinha conseguimos os dois entrar aqui ao mesmo tempo, eu falo que milkshake e IPA é esculhambação. Né? Naquela linha de coisa de brincadeira de mau gosto, cara, você colocar. Porra, mano, você pode gostar, é direito seu gostar, e de qualquer um de vocês aí que tá vendo, isso faz uma diferença. Mas, pô, você tem a base de um estilo que ela vai ter que ser mais amarga, ou não é isso que você espera quando você pega uma IPA? Ou você vai pegar uma e falar, eu quero uma IPA docinha, eu quero uma IPA com destaque pra... Não vai, mano, você vai querer porra do lúpulo, você quer um negócio de... Não é isso? Aí você faz o quê? Você põe lactose, cara. Porra, lactose bagunça, né? Você tem um momento certo para falar. Cara, sou o cara que fiz a Nikita. Eu fiz a Nikita. Cerveja ultra premiada. A Nikita tem lactose. Mas tem lactose numa proposta de uma cerveja escura, que aí a destaque é pro malte. O malte atrás do residual de doçura. Pô, no lúpulo, mano. Vamos fazer o lúpulo valer. E aí, mas enfim, é gosto seu, é gosto de quem faz. E aí cada um com o seu direito de continuar fazendo, enfim. Quando você fizer alguma coisa voltado para que não seja isso, não seja aí, o senhor fez uma IPL, o nosso amigo Júnior, não é isso? Essa história foi sensacional. O Júnior, para quem não conhece, dá a voz, se vocês não conhecem ainda, vão conhecer em breve, a gente já conversou sobre estar por aqui. E aí a voz vai fazer o seguinte, eles só fazem lager. Assim como o senhor só faz IPA e variações, ele só faz lager, ele faz muito bem. De fato, ele faz com maestria o que ele faz. E aí vocês fizeram a ideia da mesma cerveja, isso foi genial, da mesma cerveja fermentada na versão lager e na versão ale. Eu vou falar para você que eu vendi de monte de cerveja aqui, e eu vendi para a galera que quer entender, quer estudar a cerveja. Porque foi um show, foi uma aula para quem assim não entende como a coisa pode oferecer de um lado para o outro. Então, assim, cara, entenda, olha o que faz uma levedura ale, olha o que faz uma levedura lager, olha aqui onde eu consigo ésteres frutados que aqui eu não tenho, olha aqui onde eu consigo um final mais seco, mais breve, e aqui eu consigo... O senhor caiu, o senhor machucou nessa queda? Não, né? Então, beleza. Não. E aí, então, tá bom. E aí, a hora que eu tenho esse equilíbrio de informações dos dois lados, eu consigo oferecer para você alguma coisa que vai, de fato, valorizar ou só o lúpulo, ou toda... Então, de fato, que a maioria das pessoas gosta dessa riqueza de aromas que traz da própria levedura ale. Conta de onde veio essa brincadeira aqui. De fato, é uma brincadeira sensacional. Essa história de collab que tem no mercado, Ronaldo, para mim é o seguinte, ela faz todo sentido se 2 ou mais cervejarias que participam de um projeto derem contribuições complementares. Não faz o menor sentido para mim fazer uma IPA
com outra cervejaria fazendo mais do que eu já faço, né? Então, se eu pegar o histórico, e isso que eu estou falando não é da boca para fora, eu procuro, tudo aquilo que eu falo, eu procuro colocar na prática. Então, vamos pegar a prática, né, daquilo que eu estou falando. As collabs que eu já fiz. Essa daí foi um dos projetos mais interessantes. Eu curti muito quando eu falei com o Júnior e ele topou a ideia, né? Justamente por isso, que a ideia era ser didático, né? De uma forma que a gente fizesse uma única receita, uma double juice, exatamente igual em termos de mix de malte, lúpulos, tempos, temperaturas, uma com levedura lager, que é o que ele faz, e uma com levedura ale. Então, uma ficou Molinários e Avós, que era a IPA, e a IPL Avós e Molinários, né? Então, por quê? Porque ele contribuiu com a expertise em lager e eu com a expertise em IPA. Bom, e aí a brincadeira que foi no sentido da latinha muito parecida, todo o design, tudo muito igual, né? Trocando uma cor aqui, legal. A ideia é exatamente essa, cara. Entenda o que é, como elas modificam de um lado para o outro, as variações são como elas acontecem. Pô, foi sensacional essa ideia, mano. Pois é, então, assim, todas as collabs que eu fiz, né, elas tinham essa proposta, que eu fiz com o Koala, que era Propeller, que nós esperamos fazer aqui em São Paulo também, ele fez lá em Minas Gerais, a gente quer fazer em São Paulo, era uma old school com uns 4 Cs, né? Os lúpulos mais tradicionais de uma IPA, que por incrível que pareça ninguém tinha feito, né? Columbus, Chinook, Centennial e Cascade. E nós fizemos uma cerveja, ficou muito legal essa cerveja, né? Com as 5 elementos lá de Fortaleza, nós fizemos eles contribuindo com a expertise deles no café, já que eles usam muito café na RIS, a gente acabou fazendo com eles, né? Fizemos uma outra collab com a Sunny Brew aqui de São Paulo e 2 de Santos, a Infected e a Demônio. A gente fez uma Party Guile, que também foi um projeto muito legal. A gente fez uma Quad IPA com 14% e na lavagem uma Session IPA com levedura selvagem, que é a pegada da Infected, ou seja, todas as collabs, cada um contribui com aquilo que pode e fazer com que 1 mais 1 seja igual a 3 e não a 2. Né? Vamos inventar uma idiotice. Vamos inventar uma idiotice. Esteja comigo. Vamos temperar sem ser lactose. A gente vai conversar disso em breve. Acabei de ter uma ideia agora de falar sobre isso. Vamos conversar. A gente faz uma idiotice junto aí. Logo mais a gente marca uma conversa sobre isso e desenvolve uma bobagem que ninguém fez. Mas dá para ficar muito legal. Meu primeiro mapa, olha como são as coisas. O primeiro mapa, cara, enquanto tá errado, em 2011, meu primeiro mapa, ele levou acho que 9 meses para. Não tinha nada, foi uma IPA, curiosamente. Foi a última IPA que eu fiz, foi a primeira. Olha que loucura. Meu primeiro mapa aí bateu para 10 anos agora, 9 anos que ele saiu a primeira vez. De fato, faz menos, porque ele levou 9 meses para sair, na época que tudo era tipo além ainda, né? Não tinha manivela, não rolava. E a gente está aí, essa receita é realmente muito boa. Mas vamos falar aqui dessa realidade de mercado. Eu vou te falar uma coisa que eu acho muito bacana de quando você tem só um exemplo para você entender também, porque eu acho isso muito bom. Nosso amigo Dante, né, da Van Bean. Dante é um cara sensacional aqui de São Paulo também, cervejeiro cigano aqui de São Paulo. O Dante ele fez dentro dessa proposta de East Coast, West Coast, então West Coast mais seca, mais resinosa e na East Coast uma pegada mais cremosa, veludada, com lúpulos voltados mais para o sabor do que para o vocês veem como New England, como IPA, com esse tipo de coisa, né? Então, quando você essa possibilidade, ele fez a mesma cerveja, também com uma variação de BU e tudo mais, ele fez a mesma cerveja baseada numa com a outra, e cara, ficou legal pra caralho essa proposta, eu acho muito legal. A galera vê isso, curte, pira, realmente é muito bacana. Você consegue já imaginar o que é a próxima aí? Você vai repetir? Você fez linhas de cerveja, não é isso? Como que você fez? Como fiz, vai dando número para elas alterando? Como que você fez? Qual foi a primeira? Dá uma sequência pra galera aí. Tá, antes de eu falar da linha, só faltou uma collab que eu não queria deixar de mencionar, que também foi uma experiência sensacional. Eu estava para fazer uma collab com o Beto da Trilha há bastante tempo, a gente estava mais de ano conversando, e fizemos a Savage, né, que foi uma Double Wild IPA, que ficou uma cerveja muito bacana. Mas qual foi a proposta ali? É completamente diferente das outras, né? Nós pegamos essa cerveja e aí aonde que foi a base, eu acabei contribuindo, né? Já tinha feito uma Wild IPA que eu gostei muito, que foi a Wild Horses.
eu chamei o Beto, falei, cara, vamos fazer alguma coisa nessa linha, e de repente você pode contribuir com aquilo que ele sabe muito bem, que é trabalhar com barril, né? Então ele pegou aquela cerveja, depois a gente fez um lote, soltou a Savage no mercado e ele separou 200 litros para colocar no barril e colocou o Mosaic em flor ainda e deixou 3 ou 4 meses no barril. E, cara, a cerveja ficou sensacional. E, assim, é uma outra cerveja, né? Embora seja a mesma base, né? O trabalhar no barril, que o Beto faz muito bem, colocando aquele lúpulo em flor, ficou um negócio incrível. Então, assim, é mais um exemplo de que as collabs, né? Quando elas são colaborativas, complementares, elas podem trazer resultados. Funcionam muito bem, sim. Gente, duas coisas. Vocês estão ouvindo tudo bem, o Sérgio? O som tá bom? Para mim acabou ficando muito baixo, aqui acabou dando uma diminuída no volume, eu mexi ali, mas, enfim, tá tudo no máximo, de fato uma coisa aconteceu. Se tiver tudo ok, vocês dão um joinha aí só pra gente saber. Para mim tá vindo mais baixo, mas eu consigo ouvir mesmo assim. Ô, seu Marcos, olha só, eu tô impedido por um período de tomar cerveja. Imagina o desespero que é falar de cerveja. Imagina o desespero meu aqui, ó, eu nesse lugar aqui, no lugar mais legal do mundo chamado Cervejoteca. Imagina eu aqui não tomar cerveja. Porra, é sofrimento demais, mano. Então, assim, você aí, logo mais, a hora que puder, vem tomar comigo. Minha lista vai crescendo, eu vou tomar um monte de cerveja que eu puder. Por enquanto eu não posso. Por enquanto eu fico fazendo a alegria de vocês aí, tomando, apresentando coisas boas, mas eu, infelizmente, vou ter que esperar mais um pouquinho pra gente beber. E o senhor não tá bebendo, não, seu Sérgio? Nunca vi o senhor sem beber? O que tá acontecendo hoje? Pois é, por incrível que pareça, a gente está no meio de uma crise, está no meio de uma pandemia, mas temos que trabalhar, não pode ficar parado. Então, eu estava trabalhando até alguns minutos antes da live aqui, eu estou tomando meu café ainda, mas tem uma Oversitra me esperando logo mais, assim que eu acabar o trabalho. A gente bebe o tempo inteiro em serviço. Cara, é muito engraçado. Ele fala, onde quer que você vá, a galera fala aí, cadê? Não vai tomar? E aí, quando eu tô na rua, mano, em festival, alguma coisa assim, antes a gente, todo o Brasil inteiro viajando, né, direto, fazendo esse tipo de coisa de trabalho voltado pra cerveja, pra gastronomia, a galera me encontra no meio do rolê e fala assim, e aí, você não tá bebendo? Mano, que bebendo, cara? Tô indo de um lugar pro outro. Você acha que eu tenho um copo colado na mão que eu passo o dia inteiro? Não consigo. Né? Não tem como. É isso, seu Caluf. Então, eu sou uma máquina de nós estamos no domingo, já tem umas 6 semanas que a gente está de domingo já, né, mano? Já tá valendo esse rolê. Não adianta a gente tão longe, nessa história. Todo dia é domingo já faz um tempo, então podemos. Eu sempre brinco, ó, em algum lugar do mundo já é meio-dia, né? Então vai ser feliz. Não tem muito dessa. Não é estimular o alcoolismo, não é estimular o exagero, mas eventualmente é uma brincadeira. Nós estamos de férias, está todo mundo de férias forçadas, uma parte do dia, alguns trabalhando, outros nem tanto. Mas que a galera em casa acaba aproveitando esse momento para poder tomar uma num horário que não tomaria, né? Então vocês aí sabem bem o que eu estou falando. Aproveita para home office, aproveita que está em casa, acaba abrindo aquela latinha no meio do... tá calor, né? Sabe como é? Quem nunca, não é isso? Quem nunca que conte como foi essa? Não fez, certamente que fez. E aí o Malacrida perguntou alguma coisa a respeito de cerveja raiz. Qual foi o Malacrida? Fala de novo aí, se você puder. Eu acabei perdendo, eu vi que era isso que você queria falar. Mas a galera, de fato, falando muito de New England. Eu vou te falar uma coisa, Sérgio, a gente já conversou também sobre isso mais de uma vez, mas a ideia é assim, ó, a gente tem um ciclo baseado em lançamentos, né? Isso, de um lado, acabou comprometendo parte do mercado, e aí não vou entrar nesse mérito chato, mas a galera foi super estimulada a não querer repetir cerveja, tá certo? A gente tem muito disso, deve ter visto isso mais de uma vez, então a galera tem, essa já tomei. Cara, cerveja boa, mano. Cerveja boa, você ficar preocupado, já tomou? Não, toma de novo, que é boa. A gente tem um super estímulo a isso. E numa fase de cervejarias ciganas, quando você tem muito... É isso aí, ir para tradicional, é isso que a gente gosta mesmo. Não adianta ficar imaginando só coisa... Vou chutar essa mesa mais umas 30 vezes, como sempre. E aí, quando a gente tem alguma coisa mais tradicional, de fato dá para dar mais valor, porque tem aquele princípio de quando você está fazendo uma pizza, isso, quem falou, acho que a primeira vez que falou essa frase foi o senhor Alexandre Basso, da Bamber. Ele falou o seguinte, você quer saber se o pizzaiolo é bom? Pede para ele fazer uma pizza de mussarela, né? Se o cara vai fazer uma pizza cheia de gorgonzola, colocar borda recheada, cara, vai esconder os sabores, não vai conseguir dar tanta atenção. Então o detalhe é esse. Então a gente fala de uma cerveja boa, bem feita, raiz. De fato, ela é mais, não vou falar mais difícil, mas de encontrar ela é mais de fazer, não, mas a galera acaba optando por fazer coisas mais exuberantes, é a palavra, né? Quando você tem hoje um mercado
competitivo. Tem muitas... Faço, mano. Faço, Roberto. Já conto para você. Fica sossegado. Quando a gente tem, por exemplo, hoje um mercado muito competitivo, a galera que vende, principalmente os cervejeiros ciganos, eles colocaram as suas cervejas para vender, colocaram as suas cervejas à disposição, evidentemente, imaginando a venda. Você vê que o cara tenta exagerar. E eu brinco com o New England, é brincar porque eu gosto, acho um estilo bacana, não é dos meus preferidos, está longe disso, mas é de fato uma brincadeira bacana. E a galera trabalhando com o New England, falando coisas do tipo, puta, 40 gramas de lúpulo. Ô, mano, nós vamos olhar para essa história como a gente olha hoje para pochete, para ombreira, para mullets. Vamos olhar com vergonha. Daqui a uns 10 anos você vai olhar assim, cara, 40 gramas de lúpulo por litro de cerveja, isso é uma vergonha que você fez isso. Por que a galera fez? Porque está tentando vender pelo marketing. Está tentando vender pelo padrão americano de venda. Então, assim, a gente consegue resultados sensacionais, assim, de fato exuberantes, com metade disso. Não consegue? Consegue? Porra, sobrando, mano, consegue. Então, o que a galera faz? A galera vai estar trabalhando o marketing mais do que a qualidade do produto. O americano faz muito isso, faz isso. Cara, guerra comercial. Cada um sabe onde aperta o calo. Cada um sabe o que vai querer fazer, por onde vai tentar trabalhar. Fala um pouco disso. Fala um pouco dessa questão de exuberância de mercado, de lançamentos contínuos, desse tipo de exagero. O que você acha que a gente está fazendo? Para onde a gente está indo? O que você acha que vai ser a hora de voltar? Uma hora vamos ter que voltar. Uma hora vamos ter que voltar para essa base raiz que a gente tem. Depois a gente anda aí. Vamos ver o que a gente anda. Fala aí. Essa na verdade, é uma realidade que a gente tem que conviver. Eu concordo 100% com você de que isso não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, você tem uma boa cerveja, algumas cervejarias conseguiram emplacar cervejas que conseguem fazer vários lotes, né? A gente, felizmente, conseguiu uma que é a Oversitra, que foi uma cerveja lançada para os 11 anos do EAP, isso em fevereiro do ano passado, e nós estamos há um ano sem parar de produzir. Então, você tem outras cervejarias, como a Synergy, com a Hop It Up, a Trilha com Melon Rise, a Dogma com Rizoma, e assim vai, né? Que estão conseguindo manter uma cerveja que teve uma boa aceitação. Mas essa não é regra de mercado, infelizmente, né? É difícil você conseguir determinar aonde está o problema, que é um ciclo vicioso, mas aonde que começou e aonde que continua se perpetuando esse problema. Então, assim, o mercado, o PDV vira para a cervejaria e fala, o meu cliente quer novidade o tempo inteiro. Então, se ele já comprou aquela sua cerveja, ele não vai comprar de novo, ele vai para o próximo lançamento. De novo, 3 mil cervejarias no Brasil. Tá, é fato. Né? A galera que trabalha com venda de cerveja sabe que é exatamente isso. O povo entra aqui e eu sei porque eu faço as caixinhas para despachar para os meus consumidores. Então, assim, eu pego a caixinha e coloco de lançamento da semana. Cara, são raros os casos que pedem uma cerveja repetida. A maior parte quer saber só o que chegou no mercado de novidade mesmo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, qual que é o grande problema disso, Ronaldo, na prática? Isso daí é uma grande bolha que estava se formando e vai estourar. E, no final das contas, eu acredito até que com essa crise que a gente está vivendo, nós vamos dar uma limpada no mercado. Né? O mercado vai mudar certamente. Como ele vai mudar, para onde vai, a gente não sabe. Vai ficar como está hoje? Não, não vai. Eu não acredito nisso. Ele vai ser como era antes, com essa lançamentos desenfreados? Também acho que não vai. Vai acabar caminhando para o meio termo. Eu acredito, mas é suposição minha. Tá? Agora, do ponto de vista prático, essa demanda de mercado por lançamento o tempo inteiro, a conta não fecha. Muitas pessoas não têm a menor ideia, acham que as cervejarias ganham muito dinheiro com cerveja. As cervejarias não ganham dinheiro com cerveja. Os PDVs não ganham dinheiro com cerveja. É uma grande ilusão que as pessoas têm. Olha o preço da cerveja na ponta, ele não sabe qual é a carga tributária, ele não sabe qual é o custo da cerveja, especialmente para cigano, que é outra realidade, né? É uma coisa você ter a sua fábrica, seu brewpub e vender para o consumidor final, outra coisa é você ser um cigano e distribuir, e você ter na cadeia a distribuidora e o PDV, ou seja, a conta não fecha. A gente, por exemplo, tomou uma...
Não, do lançamento eu te conto o que foi. A história do lançamento nem é tão difícil, o entendimento assim. Vamos lá, de um tempo. História entra na parte chata, mas a gente teve um aumento do custo do preço do dólar, um aumento dos impostos lá em 2014, começou a ficar tudo proibitivo. A gente estava numa crescente de fato de mercado em 2013. A galera comprou equipamento, recebeu e já não tinha muito o que fazer, porque não tinha importação, ela diminuiu muito. A galera começou a produzir, aumentar a sua demanda a partir de uma produção, e aí, a partir, o mercado não deu conta de tudo aquilo que estava investido para esse crescimento. O mercado migrou, ele não cresceu. E nessa migração, as cervejarias ficaram com espaço ocioso. Então, nenhuma cervejaria, cara, a não ser que o cara tenha uma vocação que ele fez de saída, nenhuma cervejaria que começou com o seu trabalho e aí abriu para os ciganos é porque estava com o seu espaço completamente ocupado. Então, quem abriu para os ciganos foi quem que tinha espaço ocioso na sua própria produção. Não é isso? Né? Que a gente vê por aí. Então, muito bem. Então, você tinha um espaço parado, custoso, e a partir daí uma galera interessada em fazer, e começaram os ciganos e tal. E o cigano tinha que fazer a venda dele. Obviamente, o cara investiu, quer fazer a coisa acontecer. O que o cara fazia? Tentava iniciar suas vendas em feirinha de final de semana. É isso? Dessas que a gente vê por aí, nos festivais. Cara, legal, isso é realmente muito legal. Se fizer um histórico de consumo, você que está aí, que começou a tomar cerveja aí há uns 6, 7 anos para mais, certamente o seu caminho foi assim, ó, descobriu o puro malte alemão. A partir dele, descobriu a cerveja de trigo alemão. A partir do trigo, você descobriu as cervejas escuras, um pouco mais fortes, um pouco mais, enfim, você vai falar desde de bock, padrão inglês, e aí você vai evoluindo. E a passagem pela escola inglesa é alguma coisa que foi fundamental para hoje a galera que passou por isso aceitar qualquer tipo de cerveja. Porque a escola inglesa você vai aprender a tomar tosta, caramelização, oxidação, cerveja doce, cerveja mais alcoólica, tem de tudo. Cerveja que passa por madeira eventualmente, é legal pra caramba, é super rica nesse sentido. A partir daí você descobre escola belga, escola americana, e aí o universo é o limite, né? Você consegue ir muito longe. E os ciganos tinham que vender a cerveja. E quem começou do início dos ciganos para frente a tomar cervejas especiais foi descobrindo essas feirinhas. E o que o cara tinha à disposição? Só as IPAs, que era o que a galera já fazia. E aí que o ciclo começou. Esse ciclo começou a ser quebrado e não interrompido, e nunca vai ser interrompido. Nós não deixaremos de ter a IPA como destaque de venda, nunca, tá? Contando todas as suas subdivisões. O que acontece assim, quando esse ciclo foi interrompido, ele foi quebrado, mas não interrompido, a galera teve abertura para poder fazer as sours. Porque a sour ela vai exatamente no oposto da IPA. Claro, a IPA ela vai te dar o destaque da amargura, a gente sabe muito bem disso. Mas a sour ela vai te dar o destaque, principalmente, da acidez que está no próprio nome. Não é só isso, mas para aquela pessoa que não curtia necessariamente o amargor. Olha que legal. E aí rola uma integração, rola uma afinidade com o estilo. Você vira para alguém que não bebe, ou bebe muito pouco, que conhece muito pouco, e fala assim, cara, pega essa cerveja de maracujá, ou de mexerica, do que você quiser. Pega essa cerveja, olha que o cara coloca a cerveja na boca, ele percebe, cara, legal pra caramba. Porque ele vai identificar, ele vai perceber o que tá ali. É a vantagem nossa em relação ao vinho. Então a sour ela veio para poder dar um passo longo na direção de quem achava tudo muito amargo. A gente ganhou um monte de consumidor novo nesse sentido, na entrada das sours. E depois de um tempo, volume de lúpulo cansa, acidez cansa, e a partir dessa de cansar, voltou. E o que a gente tem visto desde o fim do ano passado, as cervejas mais básicas em destaque. Olha que você começa a ver hoje a galera destacando Hop Lager. Pô, sensacional. Sensacional. Você poder passar um tempão com seus amigos tomando Hop Lager de golão. Pô, realmente muito bacana. Se você gosta, evidentemente, você vai ser muito feliz. Se você não gosta, você não vai ser tão feliz. Mas a gente vai continuar seguindo com todos esses estilos. Hoje eu recebi um meme, não sei se o senhor viu, Limando em breve, que eu achei bacana, falando do Covid. Aquelas histórias, um monte de plaquinha, cada um com uma plaquinha, falando assim, ó, fique em casa para o Covid poder ter o mesmo caminho da Brut IPA. Você viu essa? Tipo, pô, o estilo que a galera falou, a galera fez o estardalhaço, falou um monte, não deu certo, ninguém acertou a porra da mão do estilo, e a partir daí o estilo praticamente sumiu. A gente teve uma invasão dele de uma hora para outra, um sumiço dele também. E muito bem. Antes do senhor falar, deixa eu só responder aqui ao Alexandre. Alexandre, é o seguinte, por que nós não temos outras IPAs ou outras cervejas como um todo? Não é só a IPA.
A tecnologia do uso de enzima, quando você usa, você pode usar uma matéria-prima diferente que não envolva o glúten, então você eliminaria trigo, aveia, centeio e cevada, então você poderia fazer uma cerveja que não houvesse nenhum desses ingredientes, ela ficaria muito esquisita. Eu te adianto isso. Dá para fazer, dá para fermentar, dá para ter álcool, dá, mas o sabor não é bom. Mas o que acontece é o seguinte, não há demanda. Então, assim, hoje o espaço ocupado pelas cervejarias que já tem disponível, por exemplo, a Dádiva, ou a galera que tinha um tempo atrás algumas cervejas importadas da Estela, a Estela Danche, que vinha com a sem glúten, enfim, 2 ou 3 opções, elas acabam sendo o suficiente para o mercado. Da mesma forma, sem álcool. Eu não tenho grandes volumes de cerveja sem álcool no mercado, porque eu posso ter oferta que eu quiser, mas eu não vou ter demanda. A galera vai começar a não ter volume de venda que justifique trabalhar com isso. É por isso que você não encontra outras opções. Tem a Capitu, eu não sei se ainda tem, se eles estão fazendo. Falei com o Fred esses dias também, não perguntei se ele tinha cerveja. A Capitu é uma cerveja dessas realmente bem bacanas, mas de uma forma muito simples para poder te falar. Não existe tanta oferta porque não existe tanta procura. Basicamente é isso, não é preconceito, é só falta de interesse comercial, tá certo? Fala aí qualquer coisa, seu Sérgio. Nem sei o que eu perguntei e te interrompi, fala o que você quiser, fica à vontade. Não, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Quer dizer, quando você tem uma oferta, quer dizer, são duas situações diferentes, né? Você, como PDV, você tem que, obviamente, ofertar a maior variedade possível, né? E a cervejoteca faz isso, né? A cervejaria, no final das contas, Ronaldo, qual que é o nosso grande problema? É a escala. Se você tem um custo muito elevado, uma tributação absurdamente alta, né? O custo de logística é muito alto, ou seja, o custo da cerveja no Brasil ela é absurdamente alta. E se você quer, no final das contas, fazer como nós definimos lá no início, eu quero ter uma IPA muito bem executada, né? Uma IPA raiz muito bem executada, num preço competitivo. A minha margem, obviamente, é muito baixa. Então, quer dizer, você não consegue fazer escala à medida que o mercado fica demandando só lançamento, né? Então, quando a gente fala assim de cervejas, como você falou, pô, entrou com maracujá, entrou com isso, aquilo, vamos para IPA, você vê, as duas, entre as 35 IPAs que nós fizemos, duas das minhas favoritas são a Black IPA e a Red IPA. São duas specials. A Black é que está no livro, inclusive, né? Vale lembrar que tá no livro, que a Black é que está no livro, exatamente. Que está no livro. Então, assim, foi a minha Black, ela é uma cerveja que fez, assim, ela foi, aliás, pô, muito bem aceita e tem muitos cervejeiros profissionais, inclusive, que falaram para mim, porra, Sérgio, ficou muito legal. Por quê? Porque ela não tinha tosta, né? Assim, você fechava o olho e você falava, era uma West Coast IPA. Eu queria dar só cor nela, mas que fosse uma West Coast IPA, né? A Red IPA, eu sempre tomei Red IPA, ou grande parte das Red IPAs que eu tinha tomado eram muito adocicadas. Então, assim, para mim, a única cerveja que eu tinha usado caramelo, malte caramelo entre as 35, foi a Red, porque ela precisa ter. Eu tinha 2 tipos de malte caramelo, porque ela tem que ter o caramelo, o toffee. Então, a minha Red IPA você punha no nariz, né? Eu lembro que você tomou lá no Slow Brew, você entrou lá no nosso stand e falou, porra, que cerveja legal. Puta, foi muito legal. É uma sacanagem, porque eu nem fui no Slow Brew, eu nunca fui no Slow Brew. Vocês ficam falando coisa minha lá e nunca fui eu que fui. Não, 2 anos atrás. Porque tinha aquela máxima, se não lembra, porque não fez. Eu nunca lembro, então não sei se eu fiz isso. Mentira, lembro. Mais ou menos eu lembro, mas certamente devo ter. E aí na Red IPA é aquele negócio, você coloca no nariz, você sentia aquele caramelo, toffee, etc. Quando você põe na boca, seca e com amargor presente, como tem que ser uma IPA. Então são 2 cervejas que eu adoro. Agora, compara ela com as West Coast IPA ou New England IPA que a gente fez, não vendeu a mesma coisa. O feedback do mercado não é o mesmo. Né? Uma coisa muito bacana que eu percebo com a Molinários, porque assim, eu olho o Untappd, que é querendo ou não, é um parâmetro de mercado que eu tenho, que é a nota de consumidor final, tá certo?
além de troca de ideias com os donos dos bares, os parceiros, etc. Como você. Puta, essa cerveja ficou legal, essa aqui está saindo bem, não está, etc. Mas o Untapped, ela não deixa de ser uma referência. E a gente tem aí quase 15 mil avaliações no Untapped. Então, assim, eu olho o Untapped todos os dias. Aí, é isso aí. Eu olho a Untapped todos os dias. E uma coisa que eu observo que deixa a gente bastante motivado é o fato de, quando eu vejo as notas e os comentários, eu vou olhar o perfil do avaliador. E a Molinários, ela tem tido uma boa avaliação, especialmente para quem já conhece cerveja, para quem já bebeu muita cerveja, que isso para a gente é muito bacana. E é isso que eu quero. Eu quero, assim, fazer uma cerveja, uma IPA, para quem já bebeu muita IPA. Porque aí ele tem a memória sensorial, tem aquela coisa que ele tem parâmetro para falar, pô, isso daqui é ou não é uma boa cerveja da Molinários, né? Então, assim, eu não quero fazer coisas. Uma delas, só essa história do livro, é só explicar como tá. Você pode achar em www.ronaldorossi.com.br. A compra pode ser feita lá e a entrega vai pelo correio. Eu nem sei se o correio está operando esses dias, não sei como está funcionando, mas se você estiver em São Paulo e quiser passar e retirar direto aqui na loja, você pode. Também está à disposição, tá bom? Agora vamos lá. Alguém me perguntou sobre uma lista de cervejas mais raiz que eu realmente indicaria. Vou falar só uma cerveja, vou falar algumas cervejarias, e aí eu não vou puxar o saco do Sérgio, não. A ideia é assim, não tá aí, tem realmente merecimento de estar onde está, tem realmente merecimento de todo o destaque que tem. Então, foi convite para estar no livro, então não é à toa o trabalho tem sido realmente muito competente. Mas, eu adoro a Consigliere da Mafiosa, a galera que tem contato comigo no dia a dia, com uma das melhores Imperial que tem no mercado, se não a melhor, normalmente é a melhor cerveja que a gente tem, assim, tipo, o ano inteiro, porque muita coisa boa que chega, muita coisa incrível que chega, não é contínua, tá certo? A Mafiosa é uma cervejaria cigana que optou por fazer um trabalho de manter os rótulos regulares, e aí a Consigliere sempre está com a gente também, é uma das cervejas que eu mais gosto. A Micro X, agora com o nome de X Craft Beer, do meu amigo também Alexandre, essa é a 61 IPA deles, é sensacional, uma cerveja realmente muito bem executada. Eles têm a Shadow Play, que também é uma New England, porra, fodida. Cara, a Satellite tem um trabalho incrível quando fala de lúpulo. Você tem a Juan Caloto com um negócio que para mim é uma das coisas mais loucas que... Cara, eu fiz a minha Sour IPA com outro nome, mas é isso. A Sour eu fiz baseado na deles, que é a Mi Nombres Vingança, que é um dos negócios, porra, mais legais que eu consigo mostrar, assim, realmente das que eu mais gosto, porra. Então, assim, eu devo ter hoje, mesmo com todos esses buracos nas prateleiras, na geladeira, eu devo ainda manter uns 130 rótulos de IPA, para vocês terem ideia de como esse negócio é, de como esse negócio gira. A galera pira bastante. Então, assim, a gente tem muita opção e a gente vai continuar tendo realmente muita opção, independente do que aconteça no mercado. O maior volume de lançamentos acaba sendo baseado nisso, né? Enfim. Vamos falar um pouco do senhor. O senhor tem cozinhado, o senhor tem feito um trabalho bonitão aí, está fazendo a gororoba, a gente fala bastante. É legal de gordo, né, cara? Gordo, assim, eu cozinho há muito tempo, a galera conhece. Eu tenho uma história desse agora em maio. Profissionalmente, eu faço 25 anos de cozinha, imagina? Né? Então, quanto tempo eu cozinho, eu sempre brincava que gordo é aquele cara que eu sabe cozinhar, eu passa fome. Né? Então, quando eu era moleque, comecei a cozinhar exatamente por isso, para não precisar ficar pedindo e ficar ouvindo, não. Então, eu comecei a cozinhar muito cedo exatamente por isso. E o senhor tem feito algumas coisas muito interessantes, baseadas nas suas próprias cervejas. E aí o senhor publica. Vira e mexe, o senhor liga aqui e fala assim, como faz tal coisa? Aí dá aquele empurrãozinho para aqui, empurrãozinho para lá, e depois ele publica sobre a ideia de fazer com a cerveja e como, no seu conceito próprio de harmonização, como ela funciona. Conta aí o que o senhor já fez que ficou mais legal, conta aí o que vem daqui para frente, que você acha que vai ter dessas brincadeiras aí, das suas harmonizações. Não, eu estou aproveitando realmente cozinhar para mim. Eu fui aprender a cozinhar depois de velho, né? Assim, eu tenho 3 filhos no primeiro casamento e quando eu me separei, até me separar eu não sabia cozinhar. Aí quando eu me separei eu falei, bom, eu quero aprender a cozinhar para ter meus filhos perto de mim, né? Então eu fui atrás. Eu era o cara que fazia o arroz de saquinho e o feijão de caixinha. Então assim, aí de repente eu fui aprender e a coisa mais deliciosa que tinha era fazer uma comida quando eles estavam comigo, né? Que eles repetissem.
Aí falando, porque criança não tem nem conversa mole, não. Se ele não gosta, ele não come, muito menos repetita, sabe? Então aquilo lá para mim foi muito legal. E aí, com o passar do tempo e até agora nessa quarentena, né? Porque assim, como eu falei, a cerveja era um hobby para mim. Depois que você vira profissional, a sua relação com o hobby é outra, né? Quer dizer, a cerveja deixou de ser hobby. Eu faço agora, eu gasto meu tempo, invisto todo o meu tempo criando receitas e testando receitas para Molinários. Eu não vou fazer cerveja mais com outro propósito que não a Molinários. Então ela deixou de ser um hobby. Então, cozinhar para mim virou um hobby. Eu não quero ser profissional de cozinha, porque senão eu vou matar meu hobby. Foi mais ou menos isso. E aí, na quarentena, tem que cozinhar em casa. Então, por que eu não vou fazer pratos que tenham relação com a IPA que eu faço, né? Então, eu comecei a fazer essa brincadeira e começou a dar certo. E aí, comecei a postar, como você disse. Inclusive, uma das que mais fez sucesso, assim, no sentido de feedback bacana, foi uma receita do seu livro, que eu fiz lá, o buraco quente, com uma hop oil, né? E aquilo lá bombou, né? Aquele post. Ficou uma delícia aquilo lá. E você fez na verdade, aquela Black IPA você fez com chuleta, que era uma outra proposta. Aí eu peguei se não me falha a memória, você fez a buraco quente com uma Altbier, que é uma cerveja alemã também, com um amargor importante, né? Então, por Da que eu escola não vou alemã é a fazer? mais amarga, na base de todas elas, assim, de fato, o estilo mais amargo que vem da Alemanha. Pois é, então por que eu não vou usar o West Coast como uma hop oil que tem uma base de malte interessante? E ficou muito legal. Então, assim, eu já fiz bastante coisa. Acho que duas que me marcaram muito de tudo que eu fiz foi o buraco quente, essa com a hop oil, e a outra que eu fiz uma marinada é, é, com carne de porco, que eu fiz uma marinada com a própria Over Citra, né? Deixei lá fazer aquela comida, pelo amor de Deus, com uma delícia aquilo lá. Obviamente acompanhada com a própria Nós Versita, temos né? que passar logo Então, esse negócio aqui para a gente poder fazer isso junto, poder realmente poder curtir a brincadeira não, de comidas e bebidas. Cara, assim, essa eu história como eu do. perdi. Fala, desculpa. Não, essa história do bolô, as pessoas Não, não mas isso têm é certo, ideia, né? isso já é promessa. Duas promessas que eu fiz. Uma é assim, eu vou fazer um curso, eu vou abrir o rolê com um curso para iniciantes em cerveja, isso é promessa. Algumas promessas. Outra, se você não me conhece há muito tempo, não sabe da história da hamburgada, eu fui o idiota que inventou a hamburgada como evento cervejeiro, a gente fez uma par delas nessa história toda, e o primeiro final de semana que nós tivemos livres, eu prometi uma hamburgada. Nós faremos uma hamburgada aqui. Essa promessa do Bolovo vai ser a primeira segunda-feira, do mesmo jeito, vai ser com o senhor aqui. Nós vamos fazer Bolovo de segunda-feira, que vai ser Fantástico. tradição da loja. Às segundas-feiras, a gente troca os sabores que vão do Bolovo. E o primeiro evento de Bolovo que virá a partir dessa liberação nossa vai ser nessa brincadeira. Tá? Isso é promessa. Promessa a gente não volta atrás. Gente, olha só, eu perdi completamente a história do tempo que a gente está aqui. Eu vou começar a encerrar porque eu não sei como que quanto a gente está exatamente dessa live, porque tem que encerrar antes de acabar para poder manter isso salvo depois. Então, as duas dicas antes da gente começar a encerrar. Todos os dias essas lives a gente tem gravado, a Isa está aí comigo, está gravando, a gente vai subir pro Confraria do IR no YouTube. Então, dá uma olhada aí amanhã, depois, enfim, 2, 3. A gente está devendo umas 2 outras. Então, fiquem de olho. Perto do final dessas lives, a gente vai entrar com as anteriores. Então, se não agora, logo perto das 6, logo depois. Então, o que a gente vai entrar hoje, provavelmente, é do próprio hambúrguer, por pura coincidência. Depois entra uma churrasco, essa aqui vem na sequência e por aí vai. Então, fica de olho se vocês quiserem. Eu tô aqui. Estarei mantendo a frente de combate de qualquer forma, a gente está por aqui. Alguma pergunta que eu posso não ter respondido, acessa aí a página da biblioteca, chega para mim, diretamente para mim, pode que eu respondo. Da mesma forma, o Sérgio, eu posso falar por ele também, chegar algum tipo de pergunta para ele, pode fazer à vontade, que o cara vai perder o tempo que precisar para poder falar. Ainda mais falando sobre IPA, que é o assunto preferido dele, certamente. O meu é o torresmo. O assunto preferido é o torresmo, o seu assunto
certamente é aí, então não teria nenhum problema para isso. E de antemão, já agradecer a companhia de todos vocês, agradecer o seu aceite imediato para a gente poder estar aqui. E mais uma vez, um puta bate-papo. É com você, mano. Fala se quiser aí. Porra, eu queria só agradecer esse convite, uma delícia sempre falar com você, Ronaldo. E essa galera que está aí acompanhando a gente, interagindo com a gente aí nesse bate-papo. Pô, toda vez que você quiser, é só avisar. Muita admiração pelo seu trabalho. Eu costumo dizer que você para mim, um dos melhores que consegue transitar pela área de gastronomia e de cerveja como quase praticamente ninguém, não só no Brasil como fora. Sou realmente um fã do seu trabalho e é um puta prazer estar aqui conversando com você. Obrigado pelo convite.